Oi, oi, oi! Meu nome é Camila Guerra e eu sou especialista em finanças para mulheres. Hoje eu tô aqui para contar para vocês quem eu sou e por que eu falo de dinheiro com propósito. Bom, a minha trajetória começou há uns 8 anos atrás, quando, após o nascimento do meu filho, né, eu ainda não tinha retornado para minha atividade principal, que eu trabalho na área comercial, para quem não sabe, e eu tinha que acompanhar a rotina dele em casa e tal. E aí eu passei numa livraria e vi este livro aqui. Óbvio que se você está seguindo o meu canal, você está interessado em finanças e você sabe com certeza quem é essa mulher. Natália Arcuri é uma grande precursora do mundo das finanças no Brasil. Ela tem um dos maiores canais de finanças do mundo e ela fala abertamente sobre o tema, e foi ela que foi a grande responsável pela virada de chave na minha vida. Eu já tinha consumido outros livros, outros conteúdos, mas foi através desse livrinho de capa roxa que eu achei bonito. Não sabia o tema, fui e comprei. E de repente eu me vi ao longo da minha licença maternidade focando em aprender mais sobre esse mundo maravilhoso de finanças. Vou contar então como que foi a minha trajetória. Eu sou formada em Química pela Unicamp, aqui em Campinas, onde meus pais moram. Antes eu tinha feito técnico em Bioquímica. Então essa área de biológicas e exatas me fascinam. E aí, quando eu fiz faculdade, eu fui procurar estágio, né? Fiz estágio na Unilever, onde eu adorei. Eu trabalhava como pesquisa e desenvolvimento de produto. Fiquei 2 anos lá. No primeiro ano era na parte de margarinas e no segundo ano na parte de sorvetes. E depois eu comecei a prestar os processos de trainee e fui contratada pela Ambev. E aí eu me realizei muito, porque lá eles me despertaram o meu perfil comercial, que eu até então eu não sabia que existia. Então eu comecei toda a minha jornada nessa grande multinacional do ramo de bebidas, né? E fui trabalhando. O que acontece? Acontece que a nossa vida às vezes tem caminhos um pouco diferentes daqueles que a gente planeja. E por mais que eu ache que planejamento é uma coisa importante, eu sou uma pessoa que sempre tive grandes sonhos. Então, eu tive grandes sonhos de conhecer lugares diferentes, de viajar, de conquistar o meu dinheiro, de ter autonomia e liberdade financeira. Então essas coisas me moviam. E toda a minha vida, já desde a escola, eu fui me moldando para tentar conseguir tirar do papel esses sonhos. Então eu sempre fui uma pessoa muito organizada financeiramente. Eu sempre tive poupança. Aos 16 anos eu fui com a minha mãe num banco Bradesco e a gente abriu nossa primeira conta, eu e minha irmã na época, né? E desde então a gente teve conta em banco. E isso foi muito importante, porque desde aquela época a gente ganhava de presente dos nossos avós e padrinhos dinheiro. Então eu sempre fui daquela de ter o dinheirinho guardado. Sempre fui aquela de ter alguma coisa na poupança. Quando eu comecei a trabalhar, e aí já na Ambev, que eu tinha um cargo bem maior, uma remuneração maior, eu sempre guardava dinheiro. E à medida em que eu ia sendo promovida, eu sempre ganhava mais dinheiro, mas em vez de eu subir muito o meu padrão, eu subia só um pouquinho e guardava muita coisa. Então eu sempre guardava. E todo mundo sabe que lá é uma empresa que vive de meritocracia, ou seja, tem metas altíssimas e bônus altíssimos também. Então toda vez que eu ganhava os meus bônus anuais, eu sempre guardava muito dinheiro. Então eu sempre fui vocês estão descobrindo algumas coisas já sobre mim. Então eu sempre fui a pessoa que sonhos de viajar, sonhos de conhecer o mundo, sonhos de ter autonomia, de trabalhar em grandes empresas. Então, eu sempre fui dessas de organizar o dinheiro, né? Sempre de ter aquela reservinha que na época eu não sabia o que era reserva de emergência, nada disso. Não sabia investir, eu só guardava o dinheiro, guardava na poupança. Então era isso que eu fazia. Depois eu me casei, né, e aí foi uma grande conquista, porque a gente conseguiu pagar o nosso casamento inteiro à vista, e a gente foi para nossa lua de mel, que foi num país muito legal, a gente foi para a Grécia, e a gente voltou com o dinheiro de lá. Vocês imaginam? Poder fazer uma viagem de lua de mel dos sonhos, com tudo pago, sem dívida de casamento, sem dívida de viagem de lua de mel, e ainda gastar lá e ainda voltar com dinheiro? E aí eu percebo, né, como foi importante para mim sempre essa jornada de
guardar dinheiro, de poupar, de ter sempre dinheiro em caixa. Porque o dinheiro, ele é uma ferramenta para realizar sonhos. É para isso que o dinheiro serve. Então, foi aí que começou tudo. A gente se casou, eu continuei mais algum tempo na Ambev, mas depois ficou inviável, né? Porque meu marido, na época, morava em outra cidade. E aí eu tomei a decisão de sair, de pedir demissão e fui trabalhar com meu marido na fábrica, na empresa que ele havia montado. Ele tem um grande espírito empreendedor e aí eu fui ajudá-lo, obviamente na parte comercial e na parte financeira. Eu peguei o financeiro da empresa para mim. Era algo que eu não sabia, que eu só tinha o conhecimento de guardar. E aí foi muito coincidente com essa época do livro, eu comecei a adquirir as ferramentas para ir aprendendo. Então hoje eu falo sobre finanças com propósito porque, para mim, o dinheiro fez muita diferença na minha vida. Como é para a vida de todo mundo. E o que eu vejo de propósito e de sentido em ter dinheiro, em cuidar do dinheiro, organizar o dinheiro? Eu vejo sentido no fato de que você tem liberdade para dizer sim ou não. Você tem liberdade para escolher onde ir ou não. Você tem liberdade para fazer a sua agenda, para acompanhar os seus filhos, para ter um almoço com seus pais, para realizar os sonhos que você tiver, não importa se são os mais significativos ou se são os mais fúteis. Para mim, o dinheiro é isso. Ele é uma ponte, apenas uma ponte. Porque concordam que não faz sentido nenhum você só querer guardar dinheiro por guardar, 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 acumular e ter dinheiro no banco? Não. O dinheiro, ele é uma ferramenta para você conquistar as coisas que você deseja. Então, foi isso que aconteceu na minha vida. Vou trazer algumas curiosidades para vocês. Hoje estou gravando esse vídeo aqui, da varanda da casa dos meus pais, que é um lugar que eu sempre estive para estudar, estive para confraternizar, estive para relaxar. E então nada mais interessante do que eu trazer para vocês um pouquinho dessa história de um lugar que eu cresci a minha vida inteira. Eu sou filha do Heleno e da Ivani. Eu tenho uma irmã que é 1 ano e 3 meses mais nova que eu. Sim, a minha mãe cometeu essa loucura de engravidar quando eu tinha 6 meses, que é a Lívia. E nós não moramos na mesma cidade, nenhum de nós. Meus pais moram em Campinas, eu moro no interior de São Paulo e minha irmã mora em Santa Catarina. Independente disso, eu sou uma pessoa que cultivo muito as minhas amizades, os meus relacionamentos. Então eu prezo por ter momentos em família, eu sou super presente à medida em que eu posso. Seja por mensagem, seja por vídeo, seja ligando ou indo mesmo até esses lugares. Eu sou uma pessoa muito amiga, eu tenho várias amigas, eu tenho o grupo da escola, tenho amigas que estudaram comigo desde os 7 anos de idade, que eu ainda cultivo. Eu tenho o grupo da faculdade, eu tenho o grupo dos trabalhos que eu passei, eu tenho o grupo das minhas amigas da cidade que eu moro, da escola do meu filho, da academia. Eu adoro cultivar pessoas ao meu lado. Eu sou uma pessoa muito animada, festa é comigo mesmo, eu adoro organizar festa, adoro estar em festa, adoro participar de festa. Falando em festa, eu sou sempre uma das últimas a sair. Eu sou aquele arroz de festa mesmo, que só vai embora quando acende a luz dos lugares. Nem preciso dizer que eu amo viajar. Esse era um dos meus maiores sonhos, conhecer o mundo, né? Então eu coleciono algumas viagens, tenho várias outras que estão no papel para eu realizar. Eu sou independente, eu sou de Touro, sou uma boa taurina, então gosto muito de comer bem, adoro passear em restaurantes para conhecer comidas e me alimentar bem. Eu prezo por essa experiência. Falo inglês, falo espanhol. O que mais? Sou uma pessoa que vou falar coisas que eu detesto: frio, banco e serviços por assinatura. Ligar, vocês sabem quais eu estou falando, né? Ligar para ficar na linha com aqueles serviços de internet, de telefone e cartório. Gente, essas coisas aqui me deixam irritadíssimas e passar fome também. Nossa Senhora. Taurina, né? O que mais que eu posso contar sobre mim? Meus avós são meus padrinhos. Minha avó ainda está viva, eu tenho somente uma avó. Eu tenho um vínculo muito grande com o meu avô, que faleceu há 13 anos. Foi um baque muito grande na nossa família e para mim.
Ele era uma pessoa, um ser de luz, um baiano arretado. E hoje eu tenho só uma avó, que é a mãe da minha mãe, minha avó Vina. E a minha outra avó, que é a minha avó Romilda, ela faleceu na época do Covid. A família do meu pai é uma família muito grande, é uma família muito animada. Eu acho que daí que veio isso, de eu gostar de estar rodeada e cheia de gente. E eu tenho um filho maravilhoso, que é o Thomas, de 8 anos, que é luz na minha vida, que eu sou apaixonada por ele, eu faço tudo por ele, ele é filho único. E vai continuar sendo, não tenho mais a possibilidade de ter mais filhos. Então é isso, eu sou uma pessoa incansável atrás de estudo, atrás de conhecimento, atrás de networking, atrás de conhecimento e atrás de inteligência emocional. Então, se você quer acompanhar um pouco mais da minha história, se você quer saber um pouco mais de finanças, se você quer saber como tirar os seus sonhos do papel e transformar em realidade, já encaminha esse vídeo aqui para alguma amiga, dá um like e me acompanhe aqui. Eu sou Camila Guerra e hoje você pode saber um pouco mais de mim e do porquê que eu falo de dinheiro.